Ô Ju, tô com uma paciente no consultório. Olha que interessante. Ela tá tentando fazer tratamento para obesidade, usando Ozempic, usou 4 meses, mas ela parou e agora ela ganhou todos os 6 quilos que ela tinha perdido. É muito comum isso, né, pessoal? Que, na verdade, o tratamento da obesidade vai muito além de só medicação. Ju, a obesidade é uma doença crônica e a gente vai falar um pouquinho dela nesse episódio. Vamos tirar todas as dúvidas, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mais Saúde, por favor, construindo bons anos com muita qualidade. Aqui nós vamos juntos construir uma estrada mais segura para a viagem da vida. Para isso traremos informações de qualidade, dicas de saúde e motivação semanal. Eu sou Michele. Eu sou a Juliana. Nós somos médicas. E hoje, pessoal, a gente vai falar de um tema super legal, né? E para agregar ainda mais, a gente trouxe um grande convidado aqui, né, Mi? Então, vou apresentar, porque o Sávio, Dr. Sávio, Diego Cavalcante, ele foi meu colega de clínica médica e hoje ele é endocrinologista. Ele é paraense, ele é formado pelo Hospital Santa Marcelina em endocrinologia e atualmente trabalha com essa área de obesidade, que é o tema do nosso podcast de hoje, e vai trazer muitas informações para nos agregar e bater um papo gostoso aí, né, Sávio? Porque a gente sabe que obesidade é um tema difícil, é uma doença crônica que merece respeito na hora do tratamento, principalmente porque as pessoas têm um sofrimento muito grande com essa condição. E os profissionais de saúde têm que olhar isso como uma condição crônica e não como culpa do paciente. Sim. Perfeito? Acho que essa é uma das coisas que as mais pessoas têm... né? Preconceito, né? Vamos dizer assim, vamos tratar a obesidade, deixa isso pra lá. Mas, na verdade, não. Vamos tratar com seriedade que merece, com seriedade, né? Bem-vindo, doutor. Seja muito bem-vindo, Sávio. Obrigado. É um prazer receber esse convite de vocês, receber esse convite da Michele, que foi minha colega aí durante um tempo, né, na clínica médica. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre obesidade. E esse tema é um tema muito legal, porque é um tema muito atual e um tema muito cotidiano, que faz parte da nossa vida enquanto médico. Não só da minha especialidade como endocrinologista, mas eu imagino que de todas as outras especialidades, todos nós, enquanto médicos, já atendemos a um paciente que tem obesidade, né? Uma pessoa que vive com obesidade. Né? Então, eu acho que uma das coisas até da gente trazer aqui é essa questão da nomenclatura, né? De você não usar, talvez, termos que sejam de uma conotação pejorativa para esse indivíduo. Né? Tentar sempre se referir àquela pessoa como uma pessoa que vive com obesidade. Né? E não uma pessoa que tem obesidade, né? Porque ela não é portadora de nada, né? Ela está em uma condição de, né? Então, é muito interessante falar sobre esse tema e é importante a gente ressaltar a necessidade do tratamento precoce, não só no estímulo de medidas e mudanças de estilo de vida, mas também o tratamento medicamentoso, que deve ser instituído o mais breve possível, e ser elencado como prioridade, né? Às vezes a gente deixa muito para depois. Foi legal vocês terem colocado isso, porque às vezes o próprio paciente, o próprio médico, né? Colocar, não, vamos tratar aqui o seu diabetes, não, vamos tratar aqui a sua pressão, vamos tratar aqui a sua tireoide, né? E aí a gente sempre deixa a obesidade lá por baixo do tapete. Até nas visitas de clínica médica, é difícil algum residente colocar lá nas comorbidades do paciente, né? Obesidade ou sobrepeso. Né? Então é difícil, né? A gente não colocava, não tinha esse hábito. Fala até pela nossa própria formação. Infelizmente, é uma doença que nos últimos anos que vem ganhando uma lente diferente. Né? Exato. Um olhar mais a gente começou a ver que ela é fator de risco para outras doenças, né? Traz como comorbidades muitas outras coisas. E no Brasil, eu tava até olhando aqui, 18 milhões de pessoas são consideradas obesas, né? E um dado muito interessante é que saiu uma revisão do JAMA no final, em 2022, que o título era bem assim, prevenção de obesidade. A gente precisa de implementar políticas de saúde pública
Porque, na verdade, quando a gente está sempre querendo perder peso, parece que o ambiente está indo totalmente contra, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, que foi de onde saiu a matéria. É um ambiente desfavorável. Então, assim, você tem comida o tempo todo, uma exposição à comida, porções enormes, assim, compre um, leve dois. E parece que quanto mais aditivo, quanto mais barato, mais gostoso e viciante é. Então, parece que o campo da indústria está indo um pouco contra do campo da saúde. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Porque a gente está aqui tentando falar de estilo de vida saudável, disso, mas isso não vende, né, Sávio? Exatamente. Isso não vende. Isso não vende, isso não é barato, isso não é fácil. Sim, não né? é fácil. Não é e fácil. a indústria não está interessada em mudar estilo de vida. A indústria está interessada em remédio. Exatamente. Se você né? tem uma alíquota... Vamos entrar na questão política rapidamente, né? Se você tem uma alíquota de imposto nesses alimentos ultraprocessados, nesses alimentos que não são saudáveis, e aí tem Talvez um imposto seja uma menor, das né? Nos medidas, alimentos né? saudáveis. Sim, alimentos orgânicos, a feira que você faz. Se você conseguisse um benefício do governo, cara, já seria muito bom. Verdade. Né? Então, eu acho que é doença legal a gente trazer isso aqui. crônica que acomete milhões de pessoas no mundo. Sim. A gente precisa de políticas públicas. É. E como, então, o objetivo desse podcast é a gente trazer informações práticas para as pessoas que têm muita dúvida sobre esse tema da obesidade, a gente vai começar com algumas perguntas. Tudo bem, doutor? Tudo bem, pode mandar. Vamos ver se eu vou saber responder. Vamos lá. A primeira eu acho que é muito comum, porque é um mito, ou não, você vai dizer, que as pessoas têm. Eu tô acima do peso, mas eu tô saudável. Meus exames estão normais, eu acho que eu sou uma pessoa gordinha, mas tô saudável. Existe ou não? Ou o sobrepeso já é alguma condição que traz outros riscos? Isso é uma coisa engraçada, né? Que muitos pacientes, até mesmo familiares que têm, né, sobrepeso, que são pessoas que vivem com obesidade, elas colocam assim pra gente, às vezes no consultório: doutor, mas o meu exame não deu nada. Olha só aqui, tá tudo normal, né? Mas aí tá acima do peso, né? Tá com IMC elevado, às custas de massa gorda, às custas de gordura, né? Só que os estudos, as sociedades médicas mundiais, brasileiras também, obviamente, reconhecem cada vez mais que não existe obesidade saudável, tá? A obesidade, ela é uma doença que está atrelada a uma inflamação subclínica crônica, né? Então, quando a gente fala de crônico, né? Então, é aquela doença que se instala em longo prazo, que, em tese, não tem bem uma cura, mas tem uma necessidade de um acompanhamento e um tratamento em longo prazo, contínuo. Igual hipertensão. Né? Igual pressão alta, igual diabetes. Legal. Então, e é uma coisa assim, é muito engraçado. Por exemplo, o paciente chega falando assim: doutor, mas a pressão, o diabetes. Nunca ele toca, às vezes, nesse assunto. Às vezes somos nós, é o nosso papel falar para o paciente isso. Sim. Alertá-lo sobre isso, né? Trazer à tona esse assunto. Mas você já parou para pensar um pouco sobre o seu peso? Sim. Sobre como está o seu peso hoje? Sobre a sua circunferência abdominal, né? Que faz parte também do exame clínico da gente. Avaliar essa questão da circunferência abdominal. Que ela tá... É um marcador que está atrelado a risco cardiovascular, a resistência insulínica, né? Então, ela há uma necessidade cada vez mais fundamental de identificarmos e colocarmos a obesidade como uma doença. Como uma doença. Legal. Então, assim, e não existe nenhuma doença que seja saudável. Né? Então... vamos trocar por miúdos, né? É uma doença, então doença não é saudável. Doença não é saudável. Não é só porque seus exames estão bons. Isso. E aquilo que o Sávio falou, muito legal, que eu gostei, que é uma coisa, é uma doença crônica, que vai progredindo. Então, você vai ter consequências. Pode ser que agora tá tudo bem, né? Mas a gente já consegue ver alterações ali nos exames, umas alterações mais, né? Um aumento de insulina, você já vai vendo algumas coisas que você pode detectar precocemente. E se você agir, você vai evitar problemas como diabetes lá no futuro, doenças cardiovasculares, artrose com ganho de peso excessivo. Então, assim, não existe, né? Gordinho saudável, e você vai ter consequências lá no futuro se não tratar precocemente. Sim, com certeza. Muito bom, Mi. Acho que ficou bem clara aí a nossa primeira... Então é mito. É mito. Mito. E a predisposição genética, isso conta? Tem muita influência, Sávio? Conta bastante, tá? Então, indivíduos que têm histórico familiar, De pai, obesidade. mãe, avós, obesos,
eles têm mais chances de ter obesidade, né? Então, é muito importante, desde a infância dessa criança, né? A gente cuidar no que está sendo ofertado para ela. Sim. Desde aquele início da introdução alimentar, Sim. ali nos primeiros 6 meses, 1 ano de idade, quando ela começa a sair de aleitamento materno exclusivo, porque tudo isso também vai ter influência em Na longo obesidade. prazo, né? Legal. Vai ter influência ao longo da vida desse indivíduo no que diz respeito à sua microbiota, vai influenciar. E a gente sabe, né, que dependendo do tipo de microbiota do indivíduo, né, do predomínio de uma bactéria, de um determinado espécie de bactéria ou não, a gente vai ter uma predisposição maior. Né? Sim, Porque determinadas bactérias estão atreladas a uma maior produção de substâncias que promovem saciedade. Né? E aqueles indivíduos que têm obesidade, eles têm uma diminuição daquelas bactérias que estimulam a promoção de saciedade. Né? Que estimulam a produção de substâncias que levam à saciedade. Episódio aqui de microbiota, porque já é a segunda vez que a gente traz. E, cara, isso é muito legal, porque às vezes a gente acha que obesidade é só assim, comer menos e gastar mais. E não é isso. Não. Você vê, olha só, tem uma Não, olha quanta coisa tem. Muita coisa. Tem É genética, influência é microbiota. Tem influência ambiental. Influência ambiental. A pessoa que tem os pais obesos, os Sim, avós, os hábitos hábitos da de casa vida, já sim, são os diferentes. hábitos da casa. Exatamente. Tudo se soma, né? tudo se soma. Genética, microbiota, o fator ambiental. Então, muita coisa Sim, atrelada. muita né, coisa ao legal. E essa parte da microbiota também, que tá vindo muito estudo sobre isso, Sim. né? De como a gente pode fazer para mudar essa microbiota e como melhorando a alimentação a gente pode contribuir para isso, né? Exatamente. Muito legal. Então, assim, a genética, ela influencia muito, mas ela não é o único determinante. Não é o único determinante. Com certeza. Exatamente. Não dá Assim, pra... Legal. Não dá pra gente se fiar somente na Não genética. dá só pra ocupar, porque Pra meu pai ocupar a e minha mãe genética, é gordo e eu vou ser gorda também. E aceitar Não. isso. E aceitar, isso. Sim. É o que a gente fala aqui no nosso podcast sempre, né, Ju? Você tem uma genética, mas você tem a epigenética. O que é Sim, isso? É os exatamente. fatores ambientais que vão mudando o seu código genético ao longo do Sim. tempo com os seus hábitos de vida. Então, assim, tem uma carga? Tem uma carga, mas uma você carga. pode mudar essa carga. Isso é importante a gente saber que realmente tem essa influência genética até para as pessoas ficarem mais atentas. Poxa, se eu tenho todo esse histórico familiar, eu preciso é me bom. policiar mais. Né? Exatamente. Exato, isso é legal. Muito bom. E aí, pensando nisso, a gente até comentou um pouquinho aqui, mas queria que você especificasse um pouco mais quais as doenças que estão atreladas mais à obesidade. O que ela causa realmente, além de a gente saber que ela é uma inflamação, né, crônica, mas o que ela leva? Diretamente, né, ela é uma doença que predispõe, o indivíduo com obesidade, ele está predisposto, está sujeito, só por ter obesidade, a mais de 13 tipos de câncer diferentes. Nossa, 13 tipos. 13 tipos. 13. Né? Além disso, hipertensão, diabetes, aquilo que a gente já conhece, né, como a resistência insulínica, Sim. que vai predispor, inclusive, lá no futuro, ao próprio diabetes, pode predispor também ao próprio pré-diabetes, tá? Sim. Que é uma condição que antecede o diabetes. Até 50% dos indivíduos com pré-diabetes, eles evoluem para diabetes. 25% deles conseguem ficar normoglicêmicos, estabilizar, voltar a Sim. serem normais do ponto de vista glicêmico. E 25% continuam pré-diabéticos, né? E a obesidade, ela é um fator de risco que predispõe ao pré-diabetes também. Diabetes. Fora outros distúrbios cardiovasculares. Então, o indivíduo que tem obesidade, ele tem mais chance de ter alterações dos níveis de colesterol, de triglicerídeo. Então, De aterosclerose. de aterosclerose como um todo. Então, predispor a ter infarto, AVC, Sim. né? tudo Então, isso. derrame cerebral. Então, Artrose, né? as que às vezes osteoartroses. Aí começa na parte mais Ter dor no mecânica, joelho, né? E sim. também E isso inflamatória atrapalha das articulações. a capacidade funcional do Sim. indivíduo. Sim, né? isso é legal você falar de capacidade funcional, porque às vezes a gente tem um idoso que tem uma cabeça super boa, que chegou lá nos seus 85, 90 anos, mas é um super obeso que ele tá com limitação motora, ele não consegue mais levantar porque tem muita artrose, ele tá carregando muito peso ali, Exatamente. né? Entra no que a gente acaba chamando de obesidade sarcopênica, né? também, né? A gente sabe que a sarcopenia é a perda de massa muscular que E de acontece, função de do função músculo, do né? músculo que acontece com o envelhecimento. E a obesidade sarcopênica é uma massa gorda muito mais desproporcional A na massa pessoa muscular. que tem da massa muscular. Então, assim, além de você ter pouco músculo para se levantar, você ainda tem um peso exagerado. Exagerado. E aí, sim.
A sarcopenia por si só já é um processo que leva à inflamação, junto com a obesidade, mais inflamação e mais doenças. E além da perda de funcionalidade da capacidade mecânica, né? Física. Isso é um problema muito grande problema no sério. envelhecimento. E sabe, dessas doenças todas que você citou, eu queria lembrar duas muito importantes aqui pra gente, principalmente na geriatria, que são as doenças neurodegenerativas, né? Legal. O Alzheimer e o Parkinson, tem muitos estudos mostrando que é como se fosse um diabetes tipo 3, né? Que estão relacionados a essa resistência insulínica cerebral. Então, Parkinson e Alzheimer, para quem tem medo, para quem tem familiar que tem, a obesidade é sim um fator de risco. Né? Eu tava até falando com a Mi que tem um estudo legal que saiu sobre usando um dos análogos do GLP-1, que é como se fosse da família do Ozempic, né? O Lixizanatide, para pacientes com Parkinson, para melhorar sintomas motores, né? De rigidez, de tremor, para pacientes com Parkinson. E eles acompanharam por 1 ano, e eles viram que tiveram melhora. Então, é interessante a gente pensar também da obesidade sendo fator de risco para isso. Exatamente. Além disso, né, uma entidade que a gente está observando cada vez mais, está sendo cada vez mais comum e discutido nos congressos e, enfim, nas redes e nas comunidades científicas, é relacionado à obesidade relacionada ao aumento da esteatose hepática. Isso, eu ia falar do NASH, gordura né? no fígado, Gordura no né? fígado. Sim. Que é aquela doença hepática metabólica associada à obesidade. E é interessante isso, porque o paciente vem no consultório com ultrassom de abdômen e fala assim, tem esteatose hepática, né? Aí o que você faz com isso, né? Não, o mais engraçado é quando ele fala assim, doutor, tá aqui meus exames, deu tudo normal. Só deu uma gordura no fígado. Só deu uma gordurinha no fígado. E aí, eu acho que o pessoal que tá ouvindo, às vezes não tem tanta noção, mas que a cirrose associada à doença hepática gordurosa associada à obesidade, NASH, que a gente acaba costumando falar, ela é fator de risco para cirrose. Aí a gente pensa, é paciente cirrótico, aí só pensa em álcool, Isso, né? pensa em álcool, mas paciente na verdade etilista. não. Mas essa cirrose também está equiparando, né? A cirrose por álcool. Por álcool. Então é bem importante a gente ter isso em mente, que outros órgãos, além do coração, cérebro e tal, o fígado também é acometido de uma forma muito porque importante. aquela coisa, a gente imagina, né? A gente tem um tecido adiposo, que é o tecido gorduroso, que vai armazenar gordura. Todo mundo tem isso. Sim. Só que quando você extrapola essa capacidade de armazenamento, essa gordura vai transbordar para algum outro lugar. E ela transborda, né, para alguns outros órgãos da cavidade abdominal, de dentro da barriga, do abdômen. Sim. Como, por exemplo, o fígado, mas também para os rins, mas também para o pâncreas, né? Mas também para outros órgãos, o próprio coração, e vai sobrecarregando os outros órgãos. Sim. Né? Muito legal. Nossa, dá pra gente ficar falando muito obesidade, tempo aqui. Assim, vai... É o mundo, né? É o mundo. Mas como a gente quer ser mais prático, então a gente já falou das doenças, já falou como é que é a obesidade. Agora a gente vai falar um pouquinho do tratamento. Sim. Vamos lá. E eu acho assim, que às vezes as pessoas falam, é só fechar a boca e parar de comer. Vamos lá, o que você fala de quando você está tratando um paciente, quando chega no seu consultório, um paciente com obesidade fala, eu preciso de ajuda, eu preciso ser tratado. O que você acha que é ponto-chave que a gente precisa abordar no tratamento? Alguns pontos-chave que eu posso trazer aqui, é importante a gente lembrar que existem padrões alimentares, né? Legal. Então, assim, nem todo mundo tem obesidade, nem todo mundo tem ganho de peso, excesso de peso, pelo mesmo motivo. Tá? Então, não é somente o comer demais, né? Legal. Pera lá, o que essa pessoa tá comendo demais? E o porquê que ela tá comendo demais, né? Porquê, isso é muito importante. Então, é importante a gente tentar destrinchar e resgatar esse porquê dentro da consulta, né? Legal. Porque às vezes você pode ter ali um gatilho ansioso que leva aquela pessoa a comer. Às vezes você pode ter ali o que a gente chama, que tá cada vez mais estudando, que é um comer emocional, né? Aquele comer atrelado à busca e recompensa, que precisa ser tratado e que precisa ser visto, né? Melhor. Às vezes é um indivíduo que tem um transtorno de compulsão alimentar, então ele tem uma doença psiquiátrica, um distúrbio alimentar que precisa ser tratado, que precisa ser conduzido. Legal. Tá? Então, não é só... A gente precisa tentar enxergar onde que tá o escape de calorias dele. Então, o primeiro ponto é você entender o porquê. Identificar o escape... Nossa, ficou muito bom essa fala. Gostei bastante. Eu acho que é isso. As pessoas não falam sobre isso. Não. Você precisa entender, cara, por que essa pessoa tá tendo onde esse tá escapando, né? Espera aí, onde que eu tô deixando mais, né? Exato. E aí, depois que você identifica isso, o que você costuma perguntar pro paciente? O que você costuma analisar? Então, aí depois a gente vai tentar ver como que são os hábitos de vida desse indivíduo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tenta identificar de onde está vindo esse excesso de calorias, né? A gente precisa ver e verificar aonde ele tá gastando isso, né? De gastar,
trabalhar, né? Então é importante. Aí eu gosto de perguntar também sempre assim, o que você gosta de fazer? Porque a maioria fala assim, doutor, eu não vou pra academia, né? Não, mas espera lá. O que você gosta de fazer? Que dá pra gente colocar. O que dá pra gente colocar aqui? Você gosta de um esporte competitivo? Você gosta de uma natação? Você gosta de uma luta? Você gosta de fazer o quê? Uma dança, um fit dance? Você gosta... Sim. Então, assim, eu acho que o mais legal, além da gente estimular, né, o nosso passo ao começar a estimular a mudança de estilo de vida é primeiro tentar introduzir na vida daquele indivíduo o que ele gosta de fazer. Sim. Depois, lá na frente, a gente tenta trabalhar com metas de número de horas de musculação, metas de número de horas de aeróbico, mas primeiro vamos tentar tirar ele da cadeira, fazer ele tirar ele do sofá para ele começar a gastar mais. Legal. Né? Então tentar estimular o que ele gosta mais de fazer. Legal. Né? E o paciente fez tudo isso? Então eu acho que identificou esses gatilhos, colocou um esporte, mudou o estilo de vida. E mesmo assim ele tá com muita dificuldade. Você acha que cabe tratamento medicamentoso? Sim. E o Ozempic? Então, legal. E o famoso Ozempic, tá todo mundo usando a caneta. É muito interessante, porque cada vez mais as sociedades médicas, os grupos médicos que estudam obesidade estão trazendo a necessidade de sairmos da inércia terapêutica. Né? De iniciarmos cada vez mais precoce o tratamento medicamentoso da obesidade. Legal. Né? Tal qual fazemos com o diabetes, tal qual fazemos com quem tem distúrbios do colesterol, tal qual fazemos com quem tem hipertensão, pressão alta, né? Então, não dá pra você esperar mais tanto tempo quanto a gente esperava antes. Não, ficava anos, né? Na Às vezes inércia, a pessoa tentava anos. perder peso, não conseguia, é difícil. Então, cara, hoje a gente tem tratamento, né? Sim. Tem uma E cabe, sim, na primeira consulta, você já entrar com algum tratamento medicamentoso. Eu acho que sim, não é o único, né? Igual você falou, você precisa abordar todos os outros pontos, mas talvez o tratamento medicamentoso entre como um tripé. Exatamente. E aí eu acho que o mais interessante é que, assim, gente, Ozempic não é porque a vizinha tá usando que você vai usar a mesma dose. Por favor. Né? Você precisa de ter um acompanhamento, até porque, igual o Sávio tá falando aqui pra gente, é uma doença crônica, progressiva, que traz muitos desfechos ruins. Então, você precisa individualizar cada caso, identificar quais fatores são o seu e ter um medicamento adequado. Talvez para você não vai ser o Ozempic, pode ser outro. E outra coisa muito legal, por exemplo, o Ozempic é uma medicação muito bom, né? Só para quem não sabe, né? O Ozempic, ele é a semaglutida, que é uma medicação que mimetiza, ou seja, ela simula um hormônio que a gente produz. Todo mundo normalmente produz esse hormônio. Da saciedade, né? Sim. Que é o GLP-1, que é aquele hormônio que vai gerar saciedade, né? Sim. Ela atua no centro da fome, no centro neuronal da fome, né? Diminuindo a fome e aumentando a sensação de saciedade, né? E além disso, ela atua também no trato gastrointestinal, diminuindo o esvaziamento do trato gastrointestinal. Né? Por isso que as pessoas que usam ficam estufadas, exatamente. né? E com isso também, consequentemente, ela vai ficar mais saciada para as próximas refeições. Sim, exato. Só que ele é uma medicação que cabe muito bem, por exemplo, para aquele indivíduo que chega pra gente e fala assim, eu como muito, grande quantidade, sabe? Que senta pra comer e repete prato. Então... Hiperfágicos, né? Hiperfágicos, né? Aquele indivíduo que come em grande quantidade. Só que não é todo mundo que tem obesidade por esse motivo. Exato, por isso que a gente tem que identificar na primeira... Então, é importante a gente identificar qual que é o padrão. Porque, às vezes, você entra com o Ozempic, talvez, para outro indivíduo que não seja assim, só que ele não vai conseguir cobrir todos os outros aspectos. Os outros mecanismos. Legal, né? Então, por onde essa pessoa está ingerindo calorias em excesso. E, no geral, o que a gente tem, assim, hoje de medicação? Básico, assim, um geralzão. Além do Ozempic. Além do Ozempic. Liberado aqui no Brasil para obesidade, para o tratamento da obesidade, a gente tem a semaglutida, né? Que é o princípio do Ozempic. Inicialmente a gente tinha também a liraglutida, que é outro análogo do GLP-1 também. Que é o Victoza, que é o Victoza. Que durante muito tempo lá atrás, quando a gente não tinha Victoza, utilizava o... Saxenda. Não. Perdão. Não, a gente tem o Saxenda. E antes usava o Victoza. Exatamente. Além disso, a gente tem também a bupropiona com a naltrexona, que é o Contrave, que lançou há 1 ano aqui no Brasil. Que é uma medicação muito boa para quem tem essa coisa do comer emocional. Tá? Ansiedade, né? Que é uma coisa que a gente chama de craving, específico por algum alimento, por exemplo. Às vezes, doce, alguma coisa principalmente assim, por doce, enfim. O pessoal tem aquela
necessidade, às que vezes, tem aquela necessidade muito forte, né? Sim. Mais incontrolável que a pessoa, né? Além disso, a gente tem também o Orlistat, que é um outro medicamento também muito bom. Esse aí é antigão, né? Esse que é o Xenical, velho de né? guerra, O Xenical, velho de guerra, que o pessoal usava. Mas o problema que eu vi, assim, né, que o pessoal que usava o Orlistat é que eles sabiam exatamente quais alimentos que iam dar ruim e acaba evitando, né? Exatamente. Mas, assim, é uma medicação antiga, mas é uma opção muito boa opção também. terapêutica que, às vezes, você pode até agregar. Ela não necessariamente precisa ser a única. Exato. Né? Você pode agregar. Então, e tem também a sibutramina, que esse é mais antigo ainda. Mais antigo ainda. Né? Legal. Que ela vem ali da família, daqueles antigos, que simula, né, noradrenérgicos. Então, ela pode dar alguns efeitos colaterais relacionados ao aumento da pressão, uma palpitação, pode dar um pouco de boca seca e tudo, mas é uma medicação muito boa, que tem muito benefício também, né, que muitos pacientes utilizam. Ela é uma medicação de baixo custo, comparado aos outros que a gente tem, por exemplo, comparado à liraglutida, que é o Saxenda, comparado ao Ozempic, ela é realmente uma medicação mais baixa, mais acessível, com custo mais baixo. O custo dessas canetinhas, né, que a gente tá falando aqui, do Ozempic, do Victoza e tal, é em torno de 1.000 e poucos mensais. O Saxenda gira em torno ali de uns 750 a 850 por mês, né, o custo mensal, e o Ozempic pode variar em torno de 950 a 1.050 reais por mês. Por aí, né? E é legal, sabe? Porque quando você traz essa questão de tratamento aqui, às vezes você tratando a obesidade, aplacando esses 3 pontos principais, que é padrão alimentar, identificar essa parte emocional aí e com medicamento, às vezes você consegue melhorar. Você cura diabetes, você cura pressão alta, você cura várias outras coisas. Então, por que a gente não trata? Exatamente. Né? Por que você que tá aí com obesidade, por que você não vai num médico especialista e você fala sobre esse problema e vamos tentar tratar? Porque a gente pode evitar muitos outros. A gente sabe, então, que existem guidelines atualmente, né, que vão trazer um tratamento específico e individualizado para cada tipo de paciente, como o Dr. Sábio falou aqui. Então, é importante você não fazer dietas malucas que pega na revista ou que dura um mês, depois você volta com seu padrão alimentar. Tem que ter um profissional, porque existem tratamentos medicamentosos eficazes, tão eficazes quanto bariátrica. E começou a indústria farmacêutica a peitar os cirurgiões. Porque talvez que aí tem umas medicações mais novas. Tem no Brasil essas medicações que estão chegando, falando que diminui 15% de peso. Então, tá para chegar, né? Já tem lá fora, né? Hoje em dia, a molécula que tá mais aí falada é a molécula da tirzepatida, né? Que é um medicamento também do grupo dos análogos do GLP-1. Mas ele é um análogo de GLP-1, mas ele também é análogo de outra molécula que promove essa questão de saciedade, que é o GIP. É como se fosse ele mais potente que o Ozempic, mais né? potente, Ozempic né? Plus. Exatamente. 2 vezes. 2 vezes, né? Por isso que a gente chama ele de análogo duplo, né? E ele, por exemplo, tem 2 nomes comerciais já divulgados lá fora, que é o Zepbound e o Mounjaro. Né? Infelizmente, nenhum deles chegou aqui ainda no Brasil. É um custo super alto ainda, só que o custo é muito elevado altíssimo. ainda. Então, eu acho que isso é importante pra gente saber que tem um custo elevado. Então, quanto mais precoce eu agir, talvez eu precise menos de medicação, porque eu vou aplacar outros setores, né? E consiga aí melhorar essa progressão de doença, né? Exatamente. Boa, sabe? Muito bom, sabe? Uma boa conversa, um bate-papo que a gente conseguiu trazer para o público as questões da obesidade, de como diagnosticar, dos tipos de tratamento, que não é para todo mundo, a mesma coisa não serve para todo mundo. E a gente, se deixasse, ficava aqui até mais Até mais falando, né? Porque tem muito chão ainda. Muito pano pra manga. Mas a gente gostaria de agradecer a sua presença. Sim. É sempre muito bem-vindo. Obrigado. E Sávio, na verdade, assim, sempre a gente finaliza um episódio pedindo o que a pessoa vai levar na mochila, né? E aí eu vou trazer essa pergunta pra você. Dessa conversa, o que você vai colocar na sua mochila hoje? O que você vai levar? Então, eu levaria a primeira coisa de que a gente precisa encarar a obesidade com mais seriedade. Né? Sim. Se possível, individualizar sempre o tratamento, tentando identificar essa questão dos escapes, de onde está escapando mais calorias. Né? Em terceiro lugar, buscar ajuda. O que eu quero dizer com buscar ajuda? Nem sempre eu, endocrinologista, vou conseguir totalmente tratar esse paciente. Então, eu vou precisar de ajuda de outra especialidade. Né? Então, é onde a gente saber até onde a gente consegue ir. Né? Então, se for um indivíduo, por exemplo, que eu identifiquei um transtorno ansioso, que precisa de uma ajuda de um psiquiatra,
vou Ou de um precisar... psicólogo. Ou de um fazer uma psicólogo, terapia, Uma né? nutricionista. Um transtorno de compulsão alimentar, que eu preciso de uma ajuda a mais, né? Sim. Não que eu não vá iniciar medicamento para isso, mas existe também essa necessidade desse tratamento como um todo, né? É um tratamento integrado, multimodal, né? Que Exatamente. você precisa E multidisciplinar, agir né? e multidisciplinar, agir em várias pontes, né? E eu queria deixar aqui, pessoal, que assim, não se compare, né? Eu acho que cada um tem o seu potencial, cada um tem os seus problemas. Não se compare nas dietas, não tente fazer nada muito radical. E uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Não tente cortar caminho. Não existe pílula aí Não que existe vai te fazer suplemento emagrecer. milagroso. Não existe. Não tente cortar caminho. O caminho é longo, é difícil, mas procure um bom profissional que vai te acompanhar com muita empatia e reconhecendo a obesidade como um problema crônico que precisa ser tratado. Perfeito, Ju. Essa fala ficou ótima. Perfeito. Olha... No final, assim... Ficou profunda, né? Fechou com chave de ouro. Não, foi muito boa. Fechou com chave de ouro, assim. Eu acho que tem que ter mentalidade de longo prazo. Sim. Nosso objetivo é trazer dicas para você se sentir bem durante toda a vida. Então, tratar essa comorbidade crônica, você precisa ter paciência e acompanhamento profissional. Beleza? Exatamente. Muito bom, pessoal. Muito obrigada mais uma Obrigado. vez, Sávio. A gente se vê semana que vem, pessoal. E você que já faz parte da nossa comunidade, não esqueça de curtir esse episódio, compartilhar com seus familiares. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade Mais Saúde, por favor, se inscreva no canal e comente aqui. Você já usou algum desses tratamentos? Já procurou ajuda ou fica fazendo essas dietas malucas? Até Até pessoal. mais.